Vocês já ouviram falar do magnetismo da Terra? Sim ou não? Não? Vocês sabem para que serve o magnetismo da Terra? Ou o campo magnético da Terra? O campo magnético e a atmosfera têm uma importância enorme para a vida na Terra, ou para a evolução da vida na Terra. Quando nós estamos com febre, o que o papai e a mamãe faz? Mede a febre o tempo todo, não é? E aí o campo magnético, ele precisa também estar sendo medido o tempo todo, certo? E aí quando nós estamos com febre, papai e a mamãe usam qual tipo de aparelho? Termômetro. E aí nós precisamos também de aparelhos que estejam medindo o campo magnético da Terra o tempo todo, certo? Por quê? Já que ele é uma proteção, tá? Um cobertor para a Terra. Para que venha a ser medido o campo magnético da Terra, tá? Nós temos diversos observatórios magnéticos espalhados pelo mundo, certo? E um deles, inclusive, situado aqui em Vassouras. Vocês sabiam? Sim ou não? Quem conhece o Observatório Magnético de Vassouras? O Observatório Magnético de Vassouras é o mais antigo do Brasil. Ele faz parte do Observatório Nacional, que é uma instituição de pesquisa que estuda o campo magnético da Terra. Ele foi construído em 1912 e passou a funcionar no dia 1º de janeiro de 1915. Mas essa história começou há muito mais tempo. 600 anos antes de Cristo, na cidade de Magnésia, o filósofo grego Tales de Mileto ficou surpreso quando percebeu que o cajado de ferro que ele usava era atraído por uma rocha. Mas foi o físico inglês William Gilbert, somente em 1600, quem criou as bases do magnetismo da Terra. Hoje ele é considerado o pai dessa ciência. O que o Gilbert não sabia do campo magnético da Terra é que, além de variar no espaço, ele também muda lentamente com o tempo. Mas como é que é essa variação do tempo, chamada variação secular? Para pesquisar sobre essa e outras questões acerca do magnetismo, é que surgem os primeiros observatórios em 1828. Anos depois, para melhorar as pesquisas sobre o magnetismo, o matemático alemão Gauss e o físico alemão Weber começaram um trabalho para ampliar o número de observatórios magnéticos no mundo. O primeiro observatório construído no Brasil é o Observatório Magnético de Vassouras. A história sobre o Observatório Magnético em Vassouras é algo que ainda está sendo construído, né? Não há uma documentação arquivada nesse sentido. Enfim, é algo que ainda está sendo debatido e construído, embora esteja fazendo 100 anos de existência. O Observatório Magnético em Vassouras vai ser um grande projeto do Morise, né, que era o diretor do Observatório Nacional no período, com o auxílio do Alex Correia, que era um astrônomo, que vai ser o grande responsável pelo departamento geomagnético, né, lá em Vassouras. Ele vai ser instalado nessa cidade muito por conta de razões que favoreciam o terreno tecnicamente, mas também devido à proximidade com a Estrada de Ferro Central do Brasil, a estação em Vassouras. Aqui, né, no Rio de Janeiro, há uma mudança do Observatório Nacional do Morro do Castelo para São Cristóvão. Em São Cristóvão, as observações magnéticas também não eram favoráveis, tanto quanto no Morro do Castelo, por conta da circulação de bondes, né, e o material que influencia nas observações magnéticas. A escolha de Vassouras, na verdade, ultrapassa questões que são meramente técnicas, né? É importante que a gente olhe para o contexto histórico do começo do século XX na cidade. Vassouras, como uma cidade do Vale do Paraíba, vinha num declínio cafeeiro, né? Tinha perdido a questão da produção do café
para locais como Oeste Paulista, enfim, Paraná, Norte do Paraná, e era vista, né, durante muito tempo como uma cidade morta. Parte do Vale do Paraíba é visto como ali era um local onde eram cidades mortas, né? Depois do café, nada de muito produtivo havia sido feito ali, mas na verdade há uma tentativa nesse começo do século XX de investimento em industrialização nessas cidades, né? Vassouras, por exemplo, tem iniciativas como uma companhia de laticínios, uma indústria têxtil, né? Justamente nesse período. E, na verdade, a criação do Observatório Magnético acaba coroando um pouco essa tentativa de dar à cidade um caráter mais moderno, que recupere essa cidade dessa visão como uma cidade que necessariamente está em declínio por conta do café. A principal função do Observatório Magnético de Vassouras é monitorar as variações do campo magnético no decorrer dos anos. Nós não chegamos nem a 2% da profundidade do núcleo, mas com os dados dos observatórios nós conseguimos obter importantes informações sobre o interior profundo da Terra. É como se a Terra fosse um enorme quebra-cabeça e o geofísico tentasse juntar essas peças para entender o todo. Por exemplo, o Observatório Magnético de Vassouras está localizado na região da anomalia magnética do Atlântico Sul, que é onde o campo magnético da Terra é mais fraco de todo o globo. O conjunto dos dados magnéticos nos permitiu acompanhar a evolução dessa anomalia no decorrer do tempo. Há 400 anos, essa anomalia estava na África e hoje ela se encontra justamente no Brasil. No decorrer desses 400 anos, essa anomalia veio diminuindo sua intensidade e se deslocando para o oeste. Mas hoje em dia, os cientistas procuram saber se essa tendência vai continuar, se, por exemplo, representa um processo de reversão dos polos magnéticos ou não. Então, essas questões ainda não solucionadas no geomagnetismo são estudadas exatamente com a contribuição dos dados do Observatório de Vassouras. O Observatório Magnético de Vassouras ele funciona há 100 anos ininterruptamente. Passou por algumas modernizações. Em 1992, foram instalados os primeiros equipamentos digitais e nós passamos, assim, a fazer parte da rede Intermagnet de Dados, que é uma rede mundial de observatórios magnéticos. No período de 92 a 98, funcionou paralelamente o sistema clássico, sendo que em 1998 foi totalmente desativado. E em 2014, instalamos, juntamente com os parceiros do GFZ Alemanha, equipamentos de última geração, que deram mais qualidade e precisão aos nossos dados. A importância dos observatórios no estudo do campo geomagnético a partir da tecnologia aeroespacial que permitiu o uso de satélites para medida do campo geomagnético e para o posicionamento, para uma série de aplicações importantes para a geofísica, está exatamente no fato de você ter que calibrar esses dados. Satélites permitem que sejam feitas medidas precisas do campo geomagnético e também do posicionamento, você determinar a latitude e a longitude de um ponto na superfície da Terra. Isso, tradicionalmente, sempre foi feito com posicionamento astronômico e com o uso da bússola, né, na navegação. O uso da bússola foi, de certa forma, substituído pelo uso da tecnologia de satélite, pelo GPS e outros sistemas de posicionamento. Contudo, a bússola ainda é importante, porque ela é um equipamento que só depende do campo geomagnético, funciona numa situação de pane. Então, a bússola ainda é um instrumento obrigatório em aeronaves e embarcações. Nós estamos fazendo uma expansão do Observatório de Vassouras para duas direções. Uma é o clima espacial. A gente está fazendo um convênio com o INPE, de pesquisas espaciais, para a gente instalar também em Vassouras magnetômetros que possam medir essa variação do clima espacial. Tem outra área também que a gente está entrando, é a questão do lixo espacial. A gente vai colocar um telescópio em Vassouras para acompanhar esses detritos espaciais
que são perigosos para os satélites. A gente tem um campus avançado e a gente está vendo com o INPE para também colocar no Observatório de Vassouras estações meteorológicas que ajudam também a previsão de clima, né? E assim a gente espera assim contribuir para o desenvolvimento da ciência no Brasil.